Saudações, amigos do canal Agartha. Nas célebres lendas medievais do rei Arthur, dois símbolos centrais terminam por se destacar naturalmente, o cálice e a espada. Nada casualmente, se insinua ali uma complementaridade nestes símbolos, e com efeito o fato pode nos levar a muitas e ricas considerações. De imediato, eles podem ser comparados no cristianismo ao par do cálice e da hóstia, ou, como extensão, da hierogamia entre Cristo e Igreja. E no budismo tibetano, podemos comparar ao símbolo Yabyum, macho-fêmea, que representa a combinação ideal entre o conhecimento e sabedoria, ou da técnica e da compaixão. Esta é uma característica da filosofia tântrica, palavra que significa tecer ou combinar, reunindo em especial esta modalidade de polaridade. Da mesma forma como tudo isto pode remeter às instituições unificadas antigas, reunindo a coroa e a igreja e recebendo nomes como sinarquia. Na astrologia também existe um par de planetas tido como complementar neste sentido, que são Júpiter e Saturno, chamados então de regentes do tempo. Tais elementos reunidos poderão enriquecer o nosso estudo sobre os dois símbolos centrais das lendas celtas cristãs, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Um dos aspectos mais interessantes das histórias do Graal está na tentativa de harmonizar a vocação e o direito hereditário na existência do rei Arthur. E isto é feito através de um afastamento pessoal dramático e quase completo das suas origens reais, que na prática ilustra uma forma de renúncia aos aspectos formais do direito dinástico. Por qualquer razão, a nobreza de Arthur lhe houvera sido longamente ocultada. A certa altura, o jovem é adotado pelo mago Merlin que, conhecendo certamente a sua origem, começa um treinamento espiritual e militar completo com ele, que pouco a pouco vai demonstrando as suas habilidades. E já aqui temos também a semeadura do ideal sinarquista, quando a sabedoria e o poder atuam conjuntamente em prol da evolução da humanidade, através de uma educação integral. No sistema de castas hindus, também havia de início um mecanismo para capacitar as castas para as suas funções, chamado ashramas, ao modo das escolas iniciáticas. Contudo, a certa altura se inverteu o processo, e este sistema pedagógico perdeu então muito do seu valor e significado. O ponto culminante do treinamento de Arthur será então aceitar o desafio de retirar a espada do poder da rocha onde fora colocada um dia, justamente por seu pai, ao cabo de uma batalha perdida, ainda que Arthur de nada soubesse então. Isso significa que a linhagem real, quer dizer, a própria monarquia, estava desde então suspensa. Provavelmente, a coroa estava estabelecida por critérios muito elevados, sob custódia dos próprios druidas que, neste ínterim, deveriam seguir orientando as tribos até que algum nobre mais valoroso ressurgisse para unificar os clãs. A rocha onde está fincada a espada do poder se relaciona a um só tempo à natureza, como também a própria tradição sapiencial, tal como na parábola do Cristo sobre construir sobre a rocha. Metaforicamente, se trata de uma forma de dizer que o verdadeiro poder é universal e pertence a Deus. A espada, por sua vez, também representa um conhecido símbolo espiritual. Reúne as próprias forças humanas de ascensão e de iluminação, também simbolizadas pela serpente interior e latentes então na base da coluna. Através da autodisciplina e da meditação, é possível fazer ascender pouco a pouco esta energia, criando no seu percurso uma série de vórtices chamados chakras, que são como degraus energéticos, despertando assim sucessivos poderes psíquicos. O paralelo da espada no dualismo tântrico é o conhecimento e a técnica, como aspecto masculino. É comum o emprego da espada simbólica na iconografia budista, e comumente na forma flamejante para aludir justamente à iniciação. Contudo, o simbolismo vajrayana da joia, ou do próprio Vajra, também se aproxima do mesmo, como referência à mente iluminada.
Como a cruz, a espada é dual, reunindo dois aspectos da espiritualidade, que são a luz ou a imaginação, como o aspecto vertical, e o som ou o mantra, como o aspecto horizontal. Da mesma forma como temos no cristianismo o símbolo da hóstia ou mesmo do pão, que é um recurso simbólico desde o êxodo bíblico, quando Moisés forneceu o maná. A palavra evoca o sânscrito manas, mente. Em contraste com o vinho, o pão é um alimento sólido consistente. O alimento do conhecimento é tradicionalmente relacionado aos estágios avançados da senda. A forma circular da hóstia é ademais solar, e todo este simbolismo remete, pois, ao Logos como razão, luz e palavra. Alguns objetivos mínimos são então visados aqui, especialmente a própria iniciação, característica da raça atual, que é a terceira iniciação, também dita solar. Esta iniciação está relacionada à terceira classe ou aos guerreiros e vincula diretamente a essência da raça ária e suas instituições centrais. Relacionada diretamente ao plexo solar e de forma indireta também à terceira visão, ela capacita o ser humano ao empoderamento interior e também social, despertando o espírito da nobreza interior. Por isso, podemos dizer que o verdadeiro iniciado é um nobre de espírito, e maneja a sua espada interior com suficiente destreza e habilidade. Se ele for menos instruído, poderá criar seitas mais ou menos isoladas, mas se for melhor orientado, poderá integrar de algum modo instituições sociais e trabalhar pela evolução do mundo. Em suma, sob o simbolismo da espada sagrada, temos um período de unidade e de poder esclarecido, pela proximidade das fontes naturais e também sapienciais da tradição. A Idade de Ouro está relacionada a Saturno, que, com efeito, rege a primeira metade dos grandes ciclos culturais da humanidade. Neste caso, podemos dizer que a Idade de Ouro em si estaria melhor representada pelo período de espera pelo rei, quando a sociedade ainda estava sob a custódia direta dos próprios sacerdotes, como um período de conhecimento superior. E a Idade de Prata está assinalada pela chegada do rei predestinado, o próprio Arthur, como um ciclo de nobreza espiritual. Ali temos o fomento das religiões de Estado, de tendências politeístas e universalistas, tal como das circunspectas sociedades agartinas, voltadas para o fomento da própria cultura numa espiral ascendente, como ocorreu no começo das antigas civilizações, e como era a própria sociedade medieval dos primeiros séculos. Neste cenário, o grande interesse dos regimes sociais é cultural e espiritual, fomentando em função disso os chamados impérios celestiais. Nas lendas arturianas, acompanhamos então uma série de episódios que assinalam seja as transformações dos tempos, como as vicissitudes a que estão sujeitas as instituições humanas, especialmente enquanto obra do próprio ser humano, quando se afasta daquela sabedoria imortal, de proximidade do sagrado e suas fontes realmente transcendentais. É o que acontece quando a corte de Arthur, depois de um período de ascensão e glória, começa uma espiral de crises que conduzirão o reino a condições cada vez mais críticas. Conta-se que um dos pontos altos das crises se dá pelo envolvimento da rainha com o mais poderoso cavaleiro da corte, Lancelot, lançando uma sombra indelével sobre os rumos de Camelot. O episódio abre uma disputa interna no reino, provocando uma crise de confiança. As histórias dizem que a espada Excalibur, mal empregada para fins pessoais, se rompe então e é perdida nas águas. As águas simbolizam comumente o tempo, e também a própria humanidade, podendo representar aqui certo domínio humano ou mesmo democrático do poder. Naturalmente, todo este contexto é simbólico. Podemos imaginar que, neste quadro instalado, a coroa tenha delegado então poderes a algum conselho interno como forma de interregno, aguardando uma possível sucessão ou mesmo a mudança do regime. Não obstante, vemos que a Dama do Lago, representando a República, ainda outorgará ao rei uma última oportunidade, devolvendo-lhe a espada poderosa reconstituída, como voto de confiança em função dos feitos passados da coroa.
Contudo, neste meio tempo, Camelot se afasta também das suas fontes tradicionais de orientação. O conselho do mago Merlin costumava estar acessível até então, mas, a certa altura, a corte começa a se aproximar de correntes espirituais primitivas representadas pela bruxa Morgana. Finalmente, ela consegue envolver Arthur nos seus feitiços e, através dele, neutralizar também o próprio Merlin. Acontece que esta meia-irmã de Arthur nutria secretas ambições pelo trono, através do filho que concebera como monarca sob feitiços, ameaçando com isto desviar os assuntos da coroa não só numa direção muito pessoal, como também envolvê-la numa rede de espiritualidade primitiva, dominada seguramente pelo terror e a opressão, tal como a própria ignorância e a superstição, como numa espécie de antissinarquia, portanto, inteiramente doméstica e improvisada. E com isto cresce a ameaça da guerra, na medida em que a coroa também começa a ser questionada por todos os lados. Os abutres estão sempre, afinal, à espreita do menor sinal de crise interna no poder central. Neste contexto, a corte reconhece a profundidade da crise moral e espiritual em que está mergulhada. Numa palavra, se havia perdido a unidade sinárquica, pelo afastamento da virtude e da sabedoria que poderiam inspirar da mesma forma a nobreza e o valor. E decide então lançar mão de um expediente providencial para tentar se reerguer, como um autêntico esforço restaurador, numa espécie de nostalgia das origens, através do decreto da demanda pelo Santo Graal, o cálice sagrado envolto em lendas ancestrais. Esta demanda pelo Graal não seria, contudo, exatamente uma corrida mística pela iluminação dos próprios guerreiros, no objetivo de evoluírem internamente para fundar uma linhagem espiritual, porque tal coisa seria quase uma empreitada messiânica, considerando a ausência de orientação em que se encontrava o reino, além deste processo místico ter mais relação com aquele já mencionado da espada sagrada. Como tampouco haveria tempo para empreendimentos tão vagos e incertos dessa natureza, que demandam comumente processos coletivos envolvendo da mesma forma gerações inteiras e toda uma existência de esforços consagrados, uma vez que o reino achava-se então mergulhado numa crise realmente emergencial, podendo ser atacado ou sucumbir de qualquer forma a qualquer momento. Restava então a procura por um receptáculo sagrado, pronto e acabado, a busca de uma linhagem ou um representante que seja portador da iluminação espiritual, como esforço especial pela restauração da própria sinarquia. Parsifal, que já fora pajem de Lancelot, recebendo como tal um excelente treinamento, é o cavaleiro escolhido para encontrar o Graal e trazê-lo finalmente para Camelot. Mesmo assim, a sua preparação anterior serviria apenas para conseguir superar os novos desafios que encontraria durante as buscas, e também na própria ocasião de achar o Santo Graal. Conta daí que, após um primeiro contato malogrado com o Graal, decide reencetar os seus esforços por saber de quanto tudo aquilo dependia, pois já que ele havia começado a encontrar o cálice sagrado, deveria agora perseverar até o final. No mínimo, este contato irá exigir do buscador um esforço de compreensão inusual, uma vez que, por sua própria natureza fracionada, a humanidade tende a não compreender a essência e a mensagem dos grandes espíritos, pois enquanto os homens separam, os mestres aproximam as coisas. E foi assim que ele tomba nas águas purificadoras, livrando-se da sua armadura. As águas onde mergulha são como um batismo, onde a pessoa passa a integrar uma comunidade de fé. A perda da armadura também indica o livramento das carapaças que isolam a pessoa do todo maior. Tudo isto é necessário, seja para encontrar o seu eu interior, seja para enxergar uma verdade superior. Como vimos, a busca pelo cálice pode significar uma procura por hierarquias espirituais, alhures representada por algum iniciado oculto em seus secretos afazeres, eventualmente coordenando alguma escola de mistérios mais ou menos conhecida. Mesmo assim, pode não ser fácil encontrar ou enxergar este porta-voz. Vários véus podem se interpor na percepção, tecidos pelo nosso próprio ego e seus preconceitos.
adaptando então um conhecido ditado: quando o discípulo está preparado, o mestre transparece. Não obstante, quando o buscador encontra um mestre credenciado, ele descobre o maior dos tesouros que pode existir. Acontece que o grau vivo não é um instrutor qualquer, e sim um mestre universal, que, como tal, está habilitado a orientar a humanidade como um todo. Na menor das hipóteses, o grau estaria personificado por um arhat, ou um iniciado de 4º grau com o coração plenamente desperto, como era com efeito a condição apostólica ideal da época ária. O próprio Merlin seria um iniciado deste quilate ou algo aproximado, e o retorno de uma fonte tão abalizada de sabedoria era uma promessa certa de que os bons tempos teriam uma vez mais a chance de regressar a Camelot. Ou pelo menos, se poderia conseguir um reforço significativo para enfrentar os tempos sombrios que se aproximavam, como de fato aconteceu. Trata-se, enfim, do apelo ao clássico expediente de buscar um alto conselheiro, valorizado especialmente nas coroas tradicionais, quando as sociedades eram particularmente exigentes também quanto a valores e conhecimentos superiores. Sempre se soube, ademais, que o poder corrompe a alma humana. O ônus de administrar uma sociedade representa um fardo pesado para o espírito. Por isso, a presença de um ombudsman, um conselheiro hábil ou um bobo da corte, que na verdade faz da mesma forma um papel de conselho e advertência, porém com humor, arte e sagacidade, sempre foi considerado vital para o bom andamento das coisas. Naturalmente, o simbolismo do cálice nos remete também ao próprio cristianismo. Com o afastamento dos druidas no horizonte cultural de Camelot, a aproximação de uma religião tão poderosa no período como era a cristã também representava uma promessa de alianças promissoras. Neste sentido, podemos ver na missão de São Francisco um alento especial para aquela hora, mas ainda assim insuficiente diante dos imperativos das mudanças de tempos. No simbolismo tântrico, a correspondência do cálice será a sabedoria e a compaixão. O símbolo mais frequente aqui é o do lótus, que faz referência frequente ao coração. No cristianismo, temos o cálice do vinho sagrado, sempre uma alusão ao amor divino. Este segundo momento das lendas arturianas pode ser relacionado, então, à energia sapiencial de Júpiter, que rege a outra metade da era solar, reunindo as idades de bronze e de ferro, quando a sabedoria e o humanismo dominam o cenário da cultura humana, fomentando o proselitismo religioso e político, tal como em função disso os chamados impérios terrenos. Acrescentando daí que, depois da batalha final, Arthur devolve Excalibur às águas, dizendo ao fiel Parzival, todavia reticente quanto ao gesto do rei, que um dia reapareceria um rei digno de portá-la diante dos homens uma vez mais, mas que esse tempo não era todavia chegado. Afinal, foi assim que o próprio Arthur encontrou as coisas, e não podia entregá-las de outra forma para a sua posteridade. Como diz o ditado, o tempo é o senhor da razão. Tudo é cíclico neste mundo, mas o ser humano consegue oportunamente encontrar saídas para os dilemas do tempo, graças aos expedientes providenciais da sabedoria eterna. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação. A sinarquia sempre teve as suas lendas edificantes, os seus modelos ideais, e a saga do Graal é apenas uma delas. Na antiguidade, tivemos a aliança entre Abraão e Melquisedeque, depois foram os reis hebreus e o conselho dos profetas. O período clássico teve como exemplo a história de Ciro, o Grande, respeitador das tradições sapienciais e amigo do Deus de Israel. E na própria Idade Média, período associado às lendas do Graal, havia uma estreita associação entre as coroas e a Igreja, a qual, na verdade, deveria endossar idealmente aquelas. E esta complementaridade sinárquica nós chamamos também de dialética espiritual, em contrapartida à dialética materialista da modernidade, que representa basicamente uma utopia antissinarquista, de breves e estreitos horizontes históricos. Nos créditos dessa apresentação, deixaremos também um vídeo sobre esta dialética espiritual,
destinada especialmente a nações importantes emergentes, como é o próprio Brasil. As lições trazidas pelas lendas arturianas são ricas e variadas, tratando da contínua mudança dos ciclos da humanidade e as formas ideais de encará-los. Historicamente, podemos ver aquela transição final, quando o rei devolve por fim a espada às águas, como a chegada do período moderno, quando a república retorna com força irresistível, depois de um apogeu de cultura sinarquista medieval, reunindo a coroa e a igreja. E que se perde ou se transforma então a certa altura, sob as complexidades da história, dando início a um novo ciclo, quando a energia começa a migrar então para o extremo ocidente da Terra. Neste sentido, podemos estender a alegoria final das águas ao próprio Oceano Atlântico, para onde o velho mundo aprendeu a olhar desde então, alimentando as suas esperanças, especialmente depois da redescoberta das Américas, que para muitos correspondeu também às mesmas Atlântidas envoltas nas antigas lendas esquecidas de Platão. E eis que recomeça com efeito toda uma nova grande história, escrita indubitavelmente sob os signos de um novo céu e uma nova terra, tal como foram anunciados pelas profecias. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.